A Estação da Luz está localizada no centro de São Paulo. Além de ser um belíssimo cartão postal, é um patrimônio histórico e cultural. Passa em média cerca de 320 mil pessoas. Essa grandiosa obra reflete um momento histórico em que foi construída, evidenciando o poder do café na trajetória da cidade. O espaço em que foi construída a Estação da Luz era o Jardim Botânico. Em 1860, o governo da província doa 45 metros para o empresário Irineu Evangelista de Souza, o conhecido Barão de Mauá, para construir a ferrovia. No mesmo ano, é criada, na Inglaterra, uma empresa para administrar a ferrovia, The São Paulo Highway Company Limitada, que tem a concessão por 90 anos. Em 6 de setembro de 1865, a São Paulo Highway promove uma viagem experimental, convidando várias pessoas ilustres, entre elas o presidente da província, o conselheiro João da Silva Carrão. O trem percorreria o trecho entre o Brás e a Luz e seria servido um banquete no jardim público. Porém, ao passar pela torre do rio Tamanduateí, um dormente se solta, provocando um descarrilamento. O maquinista morre e várias pessoas ficam feridas, entre eles o barão de Itapetininga e o coronel Joaquim Floriano. O banquete é cancelado e o engenheiro fiscal Ernesto Diniz Street é demitido. Em 16 de fevereiro de 1867, finalmente a São Paulo Highway é inaugurada. Desde o início das operações da São Paulo Highway, o tráfego tanto de passageiros quanto de cargas supera as expectativas. Havia um acordo com o governo da província que, se a empresa atingisse lucros superiores a 12% em 2 anos, seriam obrigados a baixar as tarifas e reverter parte do lucro para a província. Porém, durante todo o período imperial e nos primeiros anos da República, a São Paulo Highway manipulou os dados estatísticos, diminuindo o lucro de suas operações e gastando grandes quantias nas obras de manutenção. Obras tão luxuosas que o engenheiro James Brace, em visita às instalações, comenta: "A única coisa que resta fazer na linha é folhear a ouro o topo dos postes telefônicos." A São Paulo Highway foi a ferrovia mais rentável da América Latina. É visível a ação econômica na Inglaterra através da São Paulo Highway sobre o Brasil ao longo do Império e no primeiro período republicano. São inegáveis as contribuições, avanços e influências culturais trazidas pelos ingleses, como por exemplo a Escola de Engenharia Civil, que se desenvolveu a partir da abertura das estradas de ferro. Charles Miller, que trouxe bolas de futebol e, junto com os funcionários da São Paulo Highway, monta os primeiros times e organiza as primeiras partidas de futebol no Brasil em 15 de abril de 1895. Devido à grande demanda de exportação de café, houve a necessidade de ampliar a estação, com interesse em manter a exclusividade do acesso ao Porto de Santos. A companhia inglesa pressiona o governo e consegue a prorrogação de sua concessão com o acordo de construir uma nova linha e aumentar seus principais edifícios. A Estação da Luz foi inaugurada em 1º de março de 1901, tendo como arquiteto Charles Henry Drive. A Estação da Luz foi recebida com pouco destaque pela imprensa, embora sua importância monumental e sua influência geográfica, social e econômica devesse ter um destaque fora do comum. Os materiais da construção foram todos importados, veio pelo Oceano Atlântico, desmontada peça por peça, pregos, tijolos, madeira, pinho de riga irlandês, telhas cerâmicas de Marsella, França, e a estrutura de aço de Glasgow, Escócia, material suficiente para cobrir uma área de 7.520 metros quadrados. A estrutura metálica tem 150 metros de comprimento, com uma torre de 60 metros de altura.
O seu desenho arquitetônico é dórico-italiana. As torres são cobertas de metal estampado, tendo a ornamentação muito artística. A torre mais alta tem um relógio que permitia à cidade ter um regulador visível, vendo a hora oficial. Das paredes internas sobressaem colunas e cimalhas em estilo coríntio. O espaço entre as colunas é aproveitado com decorações fitomorfas. Suas clariboias são feitas com vidro, chumbo e bronze, colocadas para deixar passar a luz e clarear dependências na parte inferior. A fachada principal tem 125 metros. Em pouco tempo, a Estação da Luz torna-se um marco referencial e, de fato, a porta de entrada da cidade, seguindo a tradição dos grandes terminais ferroviários europeus e norte-americano do século XIX. A Estação da Luz domina a paisagem da região. A sua presença resulta em um dos conjuntos urbanos mais harmoniosos da cidade e fotografados na época do surto cafeeiro no início do século XX. A Estação da Luz vira o roteiro chique de São Paulo e embarcam ou desembarcam reis e rainhas, empresários e políticos. Nos fins de semana, vira ponto turístico para a população da cidade, réplica de uma estação de Sydney, na Austrália. Durante o apogeu do transporte ferroviário, várias personalidades públicas visitaram São Paulo e, ao desembarcar na estação, são recepcionados por comitivas ou mesmo curiosos que acompanham o frenético movimento de chegada e partida dos trens. Também é pela estação que desembarcaram os milhares de imigrantes vindo da Europa e da Ásia para recomeçar a vida. Mas é também por ela que muitos partem para lutar na Primeira Guerra Mundial. A Estação da Luz permaneceu sem alterações até 1946, o último ano de concessão da São Paulo Highway, que passaria para as mãos do governo federal. Porém, no dia 6 de novembro, às vésperas da assinatura do termo de transferência, um grande incêndio destrói parte da torre, da estrutura de alvenaria, além das portas, forros, madeiras e estuques. Os prejuízos são enormes. O fogo atinge as cabines telefônicas, depósito de bagagens, o serviço de informações, escritórios administrativos, incluindo a dependência onde estava a documentação que seria passado ao governo federal depois da nacionalização da empresa. O superintendente da São Paulo Highway, John Hillman, afirma que a causa do incêndio foi um curto-circuito. Já o chefe do tráfico, Nicolau Alavon, culpa a colônia judaica pelo ocorrido, afirmando que foi vítima de um atentado pelo movimento sionista que lutava pela implantação do Estado judeu na Palestina, então dominado pela Grã-Bretanha, mas foi duramente criticado e então volta atrás em suas declarações. Os prejuízos e a restauração do prédio são assumidos pela nova empresa, agora nacionalizada, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. As obras de reconstrução foram de 1947 a 1951, sendo feitas várias modificações, principalmente no edifício de alvenaria. A principal foi o acréscimo de um andar que recebe o mesmo desenho da fachada anterior, inclusive com a reprodução da ornamentação original. Para reforçar a estrutura no salão principal, são colocados 2 conjuntos de colunas de concreto armado, de 4 pilares cada, sustentando a laje do novo pavimento. Esta ampliação ocorre em função do grande aumento no movimento dos trens de subúrbio. Para fazer frente ao novo fluxo, uma plataforma central é acrescentada e toda a linha é eletrificada. De maneira geral, os edifícios ferroviários
também sente o efeito do declínio das ferrovias. É o que ocorre com a Estação da Luz a partir dos anos 50. Os trens de longa distância e de carga são progressivamente substituídos por trens de subúrbios, transformando a Luz em um grande terminal metropolitano. O vai-vem contínuo dos usuários muda a paisagem da região, atraindo inúmeras atividades comerciais. Os antigos casarões dos barões de café, existentes nas suas imediações, transformam em cortiços ou são demolidos, dando lugar a prédios ou residências para famílias de baixa renda. Como reflexo da crise econômica do país, milhares de imigrantes chegam a São Paulo atrás de melhores condições de trabalho, se instalando como podem pela redondeza. A partir da década de 80, o trabalho ambulante aumenta consideravelmente, assim como o comércio de drogas e prostituição. Em 1976, começou o processo para o tombamento histórico da Estação da Luz, visando a preservação do seu telhado de vidro que queriam trocar por telhas de plástico. Em 1982, foi tombada como patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Em 1995, passa a fazer parte do Patrimônio Histórico Nacional. Entre as décadas de 80 e 90, se agravam muito as condições físicas do prédio, principalmente com a corrosão dos pilares metálicos que dão sustentação à cobertura, provocando no início de 2000 a interdição de 2 plataformas. Essa interdição abre as discussões sobre a urgência de obras de recuperação. Em maio de 2003, começam as obras de recuperação. Em alguns pontos, a Estação da Luz apresentava problemas de infiltrações. Muitas vezes o trabalho dos restauradores precisava ser feito no mesmo local, quando se tratava de peças maiores ou fixas. Antes de refazer qualquer peça, foi preciso passar por uma cuidadosa investigação. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP mediu a quantidade e avaliou a composição dos materiais que compõem as argamassas e os elementos arquitetônicos das fachadas. Só assim foi possível repetir as mesmas fórmulas usadas na época da construção. Essa preocupação garante que o aspecto final do edifício se mantenha uniforme. Foi acrescentada iluminação à fachada, com a ideia de mostrar que o prédio está em uso, com pessoas circulando em seu interior. Cada uma das janelas recebe uma iluminação localizada e funciona como principal emissor de luz. A recuperação do prédio da Estação da Luz é parte do Programa Governamental de Revitalização do Centro Histórico de São Paulo. Em 2004, foi reinaugurada, na comemoração dos 450 anos da cidade de São Paulo. Foi integrada à Estação da Luz em 2006, o Museu da Língua Portuguesa.